ansiedade normal é um conjunto de alterações que acontecem antes do risco. Essa sensação serve para deixar o nosso organismo alerta, para nossa própria proteção. Mas quando ela se torna excessiva, aí temos um problema. Aumento de pressão, respiração rápida e suor exagerado são alguns dos sinais que podem ocorrer. O podcast de hoje é sobre ansiedade e asma. Você acha que há influência de uma na outra? Se você está ansioso e tem asma, ou se quiser ajudar alguém nessa situação, ouça o Momento Saúde Naval com a primeiro-tenente médica Raquel Rezende, alergista e imunologista da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória. Ela dá dicas de como lidar com o problema. Olá! Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui novamente conversando com vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que está super em alta: asma e ansiedade. Qual a influência da ansiedade no paciente asmático? Sabemos que vivemos um período onde o estresse tem sido intenso. Vamos conversar um pouquinho sobre esses dois aspectos e como eles se relacionam. O que é a asma? E o que desencadeia essa doença? Falando primeiramente sobre a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. É a doença crônica mais comum da infância. Dados da Organização Mundial de Saúde estimam que existem cerca de 300 milhões de asmáticos em todo o mundo, e esses números podem ultrapassar os 400 milhões até 2025. No Brasil, a asma acomete 10% da população, aproximadamente 20 milhões de brasileiros, e é responsável por mais de 100 mil internações por ano, além de ter um grande impacto no absenteísmo, tanto escolar quanto do trabalho. A asma se caracteriza por sintomas como sibilância, aquele famoso chiado no peito, dispneia, que a gente pode ver pela respiração curta e rápida, sensação de opressão torácica, aquele aperto no peito, e tosse. O diagnóstico se baseia na história clínica e na identificação de uma limitação variável ao fluxo aéreo, o que geralmente nós vemos através do exame da espirometria. Os fatores que desencadeiam uma crise de asma são a exposição a alérgenos respiratórios, que são partículas que causam alergia. Por exemplo, poeira, mofo, pelo de animais, odores fortes como perfumes, produtos de limpeza, poluentes do ar como cigarro, resíduos industriais e infecções virais, além de exercício, mudança climática. A asma pode ser classificada de acordo com a sua gravidade e de acordo com o controle dos seus sintomas. A asma grave se associa a algumas comorbidades que podem exacerbar os sintomas, como, por exemplo, obesidade, doença do refluxo gastroesofágico, apneia obstrutiva do sono, rinocinusite crônica e fatores psicossociais. Nesse contexto, entra a questão da ansiedade. Tenente, o novo coronavírus trouxe um período de bastante ansiedade. Pode falar um pouco sobre ela, sobre a ansiedade gerada nesse período? A ansiedade é, sem dúvida, um tema em alta. Existem mais de 260 milhões de pessoas sofrendo com transtorno de ansiedade em todo o mundo. Dados da OMS destacam o Brasil como o país mais ansioso do planeta. Segundo o relatório recente da ONU, o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas é extremamente preocupante. Houve um aumento expressivo nos índices de ansiedade e depressão por fatores ligados a isolamento social, medo do contágio, perda de membros da família, perda de renda ou desemprego. O transtorno de ansiedade pode produzir uma variedade de comportamentos em resposta às mais diversas situações do cotidiano. Produz sintomas de tensão motora, como tremores, fadiga, cefaleia, e sintomas de hiperatividade, como palpitações, sudorese, irritabilidade e falta de ar. Como eu posso identificar se os meus sintomas são asma ou são ansiedade? A asma não é uma doença emocional. Porém, quadros de ansiedade podem produzir sintomas que mimetizam asma, reforçando a associação entre transtornos psiquiátricos e falta de controle da asma. Estudos revelam que a prevalência de ansiedade entre pacientes com asma não controlada pode promover transtornos de humor, os quais, por sua vez, podem aumentar a percepção dos sintomas e reduzir a percepção de controle da doença. Por outro lado, os sintomas respiratórios secundários ao transtorno do humor podem impedir a avaliação do controle da asma, uma vez que certos sintomas de ansiedade, como a falta de ar e as palpitações, e até mesmo de depressão, como insônia e fadiga, podem se sobrepor aos da asma. O que a asma pode causar nas pessoas e qual é o melhor tratamento para ela? É certo que a doença asma gera uma sensação de ansiedade no paciente,
Faltas à escola, em virtude de crises frequentes, podem levar a um baixo rendimento escolar e ser motivo de grande estresse para crianças e adolescentes. Adultos com faltas constantes ao trabalho podem ter prejuízo na renda familiar e ainda terem medo de desemprego. E as próprias crises de asma, com a falta de ar e a sensação de sufocamento, podem levar a um medo de morte iminente e causar sensação de pânico. Para evitar todo esse transtorno, é fundamental seguir todas as orientações prescritas para o tratamento da asma. E uma vez identificado um transtorno de ansiedade, é muito importante procurar um atendimento específico, o que vai contribuir muito para o controle da sua asma. Obrigada pelas orientações, Tenente. Quer deixar alguma mensagem para a família naval? Bom, eu gostaria de dizer que foi ótimo estar com vocês hoje. Espero que esse breve momento tenha sido proveitoso. Me encontro à disposição na Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, tanto para esclarecer dúvidas, como para atendê-los no nosso ambulatório. Um grande abraço a todos os queridos ouvintes do Saúde Naval e até uma próxima oportunidade. Você ouviu o Momento Saúde Naval? Gostou? Conta pra gente! Acesse o site www.saudenaval.mar.mil.br e sugira novos temas. Não deixe de ouvir os próximos episódios e até a próxima!